Bom dia, mais uma vez nós estamos aqui reunidos para fazermos a nossa reflexão e voltamos um pouquinho na nossa história dos temperamentos, porque algumas pessoas me perguntaram algumas coisas a mais e nós poderíamos começar com o texto de Romanos, mais uma vez, onde Paulo diz que no versículo 19, no capítulo 7 de Romanos, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. E depois ele vem falar aqui embaixo do 24, diz assim: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E alguns outros textos dizem: miserável o homem que sou. Nós começamos a falar sobre o conhecer a si mesmo, nós que deveríamos nos conhecer, e isso é bem difícil. É uma questão difícil para algumas pessoas, mas que a maioria mesmo não conhece. A gente sabe que nós temos um X comportamento, nós somos uma pessoa na escola, somos uma outra pessoa no trabalho, somos uma outra pessoa no ciclo dos nossos amigos, ainda mais ainda que nós precisamos sermos aceitos pelos outros. Nós somos alguma pessoa diferente na família, alguns no seu lugar de adoração, na igreja, onde quer que seja, são diferentes, nós somos diferentes, a nossa máscara que usamos, né? E não é a verdadeira. Eu me lembro da janela de Johari, que é uma ferramenta conceitual no campo da psicologia, que tem esse objetivo, né, de auxiliar no entendimento da comunicação interpessoal. Então, dentro da janela de Johari, você pega uma janela e corta ela em quatro, e você vai ter então a área, né? Então você tem a área aberta, você tem a área fechada, ou cega, como alguns dizem. Tem também a área que é o secreto e a desconhecida. Então, nessa área, vamos supor, a área direita, a esquerda superior, que seria a área aberta, você se conhece e a outra pessoa te conhece. Na outra área, que nós podemos dizer que é cega ou fechada, você se conhece e a outra pessoa não te conhece, né? São coisas que são colocadas. Na verdade, não é invertido. Na área que está fechada, a pessoa sabe quem você é, mas você não sabe quem você é. Na área que nós podemos dizer que é secreta, você sabe quem você é e a pessoa não sabe quem você é. E nessa área que é desconhecida, ou a oscura, né, no caso, nem você sabe quem você é e nem a outra pessoa sabe quem você é. Então, na área aberta, você sabe quem você é, a outra pessoa sabe quem você é. Na área que é cega ou fechada, a pessoa lá sabe quem você é, mas você não sabe quem você é. Na área que é minha secreta aqui, né, eu sei quem eu sou e a pessoa não sabe quem eu sou. E na outra área, que é a área escura, que é a área do desconhecimento, do desconhecida, nem você nem a outra pessoa sabe quem você é. Então essa janela de Johari nos dá mais ou menos assim a mesma coisa, né? Na verdade, a gente está meio perdidão. Paulo fala: miserável homem que sou, né? O que eu quero fazer de bom eu não faço, o que eu não quero de mal eu faço. Existe uma música do Fagner que também foi escrita pelo Abel Silva, que chama-se Sangue Pudins, e o Fagner diz ali no momento da música, numa das estrofes ali, ele diz: não guardo o segredo, mas sou bem secreto, eu sou bem secreto, é que eu mesmo não acho a chave de mim. E depois lá também fala: não quero saber quem sou, né? Porque eu morro de medo. Então essa situação que nós temos, muitas vezes nós não queremos pensar, não temos conhecimento de nós mesmos, mas dentro daquilo que eu estou falando, e eu acredito piamente, acredito com todo o meu coração, que é possível Deus fazer para você, por meio do Espírito Santo na sua vida, se você desejar, uma mudança, né? Uma mudança de temperamento, ou um equilíbrio, né? Entre as forças daquilo que são as qualidades e aquilo que são os defeitos, e equilibrar esse temperamento. Eu creio piamente, sinceramente, que Deus pode fazer por você muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina. O grito de Paulo, ele vai dizer isso aí, né? Desventurado o homem quem sou, quem pode me livrar dessa
desse corpo, dessa morte que ele fala, né? Que é essa dualidade desses sentimentos litigiando, né? Brigando dentro de Paulo. Eu entendo que ele fala sobre Jesus, né? E isso aí eu volto a reafirmar. Cada um tem a sua fé e infelizmente eu fico meio assim porque eu tenho receio das verdades absolutas, né? Das verdades verdadeiras das pessoas que se colocam, porque eu posso pegar um texto filosófico que eu tenho aqui, qualquer um dos textos aqui, e vou ter um filósofo que vai afirmar que ele descobriu a arquê, o início e a poderosa filosofia que é a dele. E você vai ter vários filósofos aqui, né? Desde lá dos pré-socráticos até os filósofos modernos, e cada um vai ter uma visão de alguma coisa. Então você pode falar sobre a questão da verdade, para um filósofo é uma coisa e para milhares de outros filósofos vai ser outra coisa. Então essa verdade absoluta de que é isso aqui e acabou, não. Eu tenho aqui, eu tenho o meu estudo bíblico, eu sou um cristão, uma pessoa que acredita no que Jesus fez, e eu tenho isso comigo para mim, né? Eu não posso afirmar para qualquer outra pessoa que isso aqui é a verdade e querer incultar isso na cabeça da pessoa. Agora, um texto bíblico aqui que Jesus fala aqui em João, interessante, antes da oração que ele faz para a ressurreição de Lázaro, ele manda tirar a pedra do túmulo de Lázaro e ele levanta os olhos para os céus e ele dá graças a Deus, né? Ele dá graças a Deus por me ouvir, né? Ele fala assim, Pai, graças te dou porque me ouviste, certo? Ele está num relacionamento, ele conhece quem é Deus. Aliás, diz aqui o texto, eu sabia que sempre me ouves. Jesus conhecia muito bem o Pai. Então, se eu acredito em Jesus, né, eu teria que ter esse entendimento de que ele sabe e que ele sabe. Eu sabia que me ouves. Então eu sabia que Deus me ouve, eu sei que Deus me ouve, que para Deus nada é impossível, né? Então essa é a minha verdade e eu não posso incultar isso e você enfiar na sua cabeça, pegar um machado. Aí depende de você entender isso aqui ou não entender. Agora a minha pergunta para você deveria ser a sua pergunta seria: por que não? Né? Por que não? Por que não pode ser verdade isso? Por que não pode ser verdade que existe um Deus, existe um Filho que veio nos salvar, que entregou a sua vida por nós? Por que não posso acreditar que seja verdade que existe um Espírito Santo que pode transformar a minha vida se eu desejar? Porque também nós sabemos que aí é uma verdade de cada um também, eu não posso afirmar que seja a sua verdade. Que nós somos diferente, que nós não nos conhecemos, que nós não sabemos quem nós somos muito bem, e nós vivemos aí eu estava falando para minha esposa que a gente parece que a gente não vive, né? A gente vai levando esses momentos nossos aí com a barriga, a gente sobrevive, né? Por isso que a Bíblia fala aí, principalmente nos Salmos, que as vidas que tu me destes, as vidas que eu vivo. Então não é uma vida só, né? Geralmente fala a vida que é do nascimento aqui é a morte, né? São cada dia que nós nascemos e também acordamos, são vidas que nos são dadas, né? Então nosso tempo, nosso ano de aniversário são vidas que nos foram dadas. Talvez eu tivesse que fazer uma festa todo dia para cada dia de vidas que nós temos, né? Então ele fala, porque eu sabia, quer dizer, antes de orar já sabia já. Antes de levantar os olhos para os céus e agradecer a Deus, ele já sabia. Então nós precisamos ter esse entendimento, né, de Jesus, que ele já tinha um pensamento elevado, já tinha um conhecimento maior de quem era Deus, e ele então se afirmava naquilo, na fé dele que ele tinha. Então essa questão que nós estamos aqui, até terminando, mas eu voltei um pouquinho mais porque alguém me perguntou, é que nós possamos ver e entender se nós acreditarmos, e por que não, né? Por que não? Diversas situações, diversas coisas que foram feitas por pessoas, que algumas pessoas diziam que era impossível, que não daria. Um exemplo seria a fundadora do Exército da Salvação, né? Ela dizia assim, não, por que não? Como é que você vai ajudar os necessitados? Por que não? Né? Então por que não? Se eu já sabia,
se eu já sabia de que Deus me vê, de que Deus me ouve? Então essa condição, esse aceitar-se a si mesmo, saber quem é você mesmo, tentar ir no equilíbrio, e nós não temos muita força em relação a isso, compreender o que Paulo está falando aqui, de que nós não conseguimos fazer o bem, mas fazemos o mal, e tudo aquilo que para nós nos traz tristeza, nos traz angústia, que nós possamos então colocar nas mãos desse Espírito que Jesus tinha falado, de que ele viria para nos consolar. Eu preciso falar algo interessante, que eu tentei fazer aqui uma tradução do hebraico, do Salmo 139, para nós podermos entender. Por que não, né? Por que não? Nós não conseguimos, mas nós podemos entender que Deus nos conhece profundamente, que Deus sabe quem nós somos, né? E como ele diz que ele sabia, eu já sabia, então nós sabemos que ele sabe quem nós somos, né? Quem realmente, na verdade, sem máscara, sem sermos sinceros, né? Aquela máscara que era usada pelo teatro grego, que era com cera, então sem a cera, sincero diante de Deus, porque eu já falei com vocês uma vez que o Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico, ele disse que você pode enganar uma pessoa todo o tempo. Você pode, todo o tempo, uma pessoa você pode enganar. Você pode enganar algumas pessoas há algum tempo, mas você não pode enganar todo mundo todo o tempo. E nós não podemos enganar todo mundo todo o tempo, e nós não podemos enganar nem a Deus, nem por um momento, né? Nem todo o tempo, não, mas nem por um segundo nós podemos enganar, porque ele sabe. Nós lemos lá o texto, lembra de João, que ele fala 2 lá, 25, porque ele conhecia, ele sabia quem eram as pessoas que estavam ali. Então ele sabe quem é você, ele sabe quem sou eu, ele sabe da minha necessidade, sabe da sua necessidade, sabe do que você precisa, dos seus temores, dos seus medos, das suas lágrimas, da sua tristeza. E aqui no Salmo 139, o salmista vai se colocar, né, fazendo essa entoação, esse louvor a Deus pelo Salmo, e ele começa então aqui: Yahvé, né, me sondas e conhece. Então Yahvé, o Senhor Deus, sonda e conhece. Eu gosto de usar os termos do Salmo aqui, que são os termos dos nomes de Deus. Então Yahvé, me sondas e conhece, né? Ele vai dizer então: tu conheces o que? O meu assentar e o meu levantar, e de longe entende o meu pensamento, né? Se eu me sento, se eu me levanto, ele conhece. O meu pensamento, tudo que se passa pela minha cabeça, ele sabe, ele conhece, ele entende. Ele entende também que você e eu somos filhos de Adão, né? Somos humanos, somos da terra, né? E o meu andar e o meu deitar examina, e todos os meus caminhos conhece intimamente, né? Então, o levantar-se, o assentar-se, o meu andar, o meu deitar, ele conhece e também examina, e também conhece intimamente. Bom, antes mesmo, né, que vai dizer o salmista aqui, de lhe falar, Yahvé já sabe, né, o que ele vai falar. Ainda não há declaração na minha língua, e tu, Yahvé, já a conheces inteira. Tudo que eu vou falar, antes de eu falar do que eu pensar, ele já sabe, já conhece inteiramente isso aqui. Tu me cercas, ou me cercas por trás e pela frente, me protege, né? E coloca sobre mim a tua mão protetora. Então nós estamos aqui, ó, totalmente como aquela galinha, né, ou um pássaro que abraça, né, com a sua asa e protege os seus filhotinhos aqui. Me cercas por trás, pela frente, e coloca sobre mim a tua mão protetora. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É inatingível, não posso com ele. Eu não consigo compreender Deus. Por mais que você possa ter os livros de teologia sistemática e querer encaixotar Deus, quem é Deus, né? De querer falar que quem é Ele, você não consegue, nós não conhecemos. E é um conhecimento maravilhoso, é algo que nós não atingimos, a nossa mente não consegue compreender. Por isso que fala assim, ó, eu sei que tu me ouves. Para você ele dizer isso aqui, para ele poder saber isso, eu sabia, antes de eu falar, eu já sabia que o Senhor já me ouvia. É que ele tem uma intimidade muito grande, ele tem um conhecimento daquilo que ele ama, daquilo que ele serve, a quem ele adora, de onde ele veio também, né? O caso de Jesus aqui. E nós, com nosso grito, né? Nosso rogo, nosso rugido diante de Deus e dos homens, miserável homem que sou, como Paulo falou aqui, né? Miserável homem que sou.
Né? Não entendo, não conheço nem a mim mesmo, como é que eu posso dizer que eu conheço a Deus? Eu sei que Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso demais, né? E é inatingível para mim. Então ele vai: para onde eu irei longe do teu sopro, que é do seu espírito, do seu ruá, né? O vento. Da onde eu irei longe do teu sopro? E para onde, longe das tuas faces, escaparei? Diante do teu rosto, vou escapar para onde diante do teu rosto? Se ele vê todas as coisas, né? Aí eu volto a dizer, tem que acreditar. Por que não? Né? Então, se suba aos céus, lá tu. E se estendo o meu leito no Sheol, ou seja, no abismo, no inferno, eis tu também ali, né? Se tomo as asas do alvorecer e me dirijo aos confins do mar, se levanto e vou embora, fujo lá para os fins do mar lá, onde ninguém nem sabe, tem lugares aí nos mares que nós inabitados, tem uma ilha não sei aonde aqui, por aqui perto aí, que só tem cobra na ilha lá. Você não pode ir lá porque só tem cobra, é uma ilha só de cobras, né? E também lá a tua mão me guia e me segura a sua destra. Então se eu vou para o confim do mar aqui, e se tomo as asas do alvorecer, a mão de Deus me guia e a destra dele, que é a mão direita dele, né, me segura. Se eu falar, com certeza a escuridão me ocultará e a luz em torno de mim se transformará em noite, até mesmo a escuridão não é trevas para ti. A noite, assim como o dia, faz brilhar. A escuridão e a luz são iguais para ti. Bom, para mim, eu gosto de dormir no escuro, mas para Deus é claro para ele. Ele vê que eu estou dormindo ali, no caso, né? Então, se está na escuridão, para ele, a escuridão e a luz é a mesma coisa. Por isso que é inatingível o nosso entendimento, conhecimento sobre esse Deus aí. Porque tu formaste os meus rins. Os rins eram o pensamento e o conhecimento. Antigamente, lá no tempo do salmista lá de Jesus, os rins eram a sede do entendimento, do conhecimento. E também, às vezes, até como coração dos sentimentos também. Porque tu formaste os meus rins, me teceste no ventre da minha mãe. E Deus fala para Jeremias: antes de você se formar, eu já sabia quem você era. E antes de você ter nome, eu já sabia o teu nome já. Quero te agradecer por ter me criado de maneira tão perfeita. Eu sou extraordinário, ou eu sou maravilhoso. O homem, o corpo, né? Os teus feitos são maravilhosos. A minha alma reconhece e sabe disso muito bem. E a minha alma sabe disso muito bem. Da maneira que eu fui criado, eu quero te agradecer, né? Com toda essa máquina que é o ser humano. Não estão escondidos meus ossos de ti. Na formação mesmo, no ventre da mãe, Deus já viu os seus ossos, todos os seus órgãos ser formados. Eu que fui feito no segredo, fui gerado no oculto da terra. O meu embrião ainda é informe, os teus olhos viram. E no teu livro todos os meus dias foram ordenados. Todos eles foram escritos quando nenhum deles ainda existia. Quando ainda não tinha nenhum dia das minhas vidas, já estava tudo já anotado diante de Deus, a minha e a tua vida aqui, antes mesmo de ser formado os meus ossos, né? E os dias serem ordenados. E para mim, quão são preciosas os teus pensamentos. Aí ele diz, né? El, que também é Deus. Como são preciosos os seus pensamentos, El. Como são numerosas a soma deles. Quantos são os pensamentos de Deus em relação a nós? Se eu tentasse ou almejasse contá-los, perceberia serem mais numerosos do que os grãos da areia, pois mesmo ao terminar, continuaria a estar comigo. Então é infinito essa presença de Deus, esse conhecimento de Deus em relação a nós. Nós não conseguimos compreender nem a nós nem ao outro. Podemos ser olhados pelo outro e nós nos vermos pelos olhos do outro, mas também isso vai ser falho. Nós só podemos nos ver completamente, nos conhecer completamente através dos olhos de Deus que nos vê e aquilo que Ele nos vê. E como pode ser isso se a gente não vê a Deus? A gente também não vê o Espírito, mas Ele está no nosso meio tentando nos mostrar e nos direcionar para que nós possamos ser iluminados no conhecimento de nós mesmos, né? Como Paulo depois ele proclama, ele dá aquele grito de angústia, mas também dá um grito também de liberdade, de conhecimento. Miserável homem que sou, quem pode me libertar desse corpo de morte, né? Dessa situação minha que eu não consigo controlar? Bom, somente, no caso para Paulo e para muitas pessoas, Jesus.
através do Espírito Santo, pode nos libertar. Por que não? Né? Por que não? Se as pessoas, tem pessoas que acreditam que nós viemos de uma ameba e depois fomos formados dessa maneira, de uma ameba, outros não acreditam em nada, outros acreditam num Big Bang, por que não acreditar que Deus realmente nos criou e que existe o Espírito e que quer nos ajudar, que quer desmascarar na verdade quem nós somos, que quer nos mostrar, não que o que eu sou e escondo do outro, ou o que o outro vê de mim, não, mas o que eu sou realmente, sinceramente, diante de quem quer que eu esteja, de almejar esse relacionamento, de entender esse salmista dizendo essas coisas maravilhosas aqui, que ele acreditava, ele cria, né? E para mim o Supremo, para mim sempre o Supremo é Cristo Jesus. O que ele disse? Eu sabia, né? Eu sabia que sempre me ouves, né? Ao ponto dele então proclamar uma palavra de poder, de autoridade, e Lázaro sair do túmulo da morte para a vida. Então aqui está o que o salmista falou. Hoje a gente encerra isso. Eu já falei que seria pano para manga até não poder mais falar dos temperamentos. Você pode pesquisar isso na internet, todas as coisas, e você pode se achar o máximo, só vendo as coisas, as suas qualidades, e deixando de lado os seus defeitos. Ou você pode também ver as qualidades e os defeitos e tentar equilibrar. Bom, eu não consigo, então você corre para quem? Corre para o Espírito, que pode alinhar, que pode equilibrar. Vai arrancar tudo? Não, mas vai saber você trabalhar com todas as coisas. E a pergunta fica, por que não? Né? Não guardo o segredo, mas sou bem secreto. É que eu mesmo não acho a chave de mim. Eu não quero saber quem eu sou, eu morro de medo. E eu espero que você não tenha medo mais de saber quem você é, né? Por que não? Deixando o Espírito e reconhecendo, Senhor, é demais para mim, né? Como eu falo aqui, isso é demais para mim. É maravilhoso, é um conhecimento muito maravilhoso. Para mim é inatingível, mas eu quero atingir por meio do Espírito Santo. Então, boa semana para você, que Deus abençoe a sua casa, abençoe o seu lar, a sua vida, a semana que se inicia, o seu trabalho, o seu estudo e os seus afazeres, e que você se encha de alegria e que se rejubile nesse Deus, e que Ele derrame paz, bênção, alegria no teu coração, porque você merece também. Um grande abraço.